Pronto, gravando. Amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar com a leitura preparatória dessa quarta-feira com o nosso irmão Roberto Máximo. Boa noite a todos, que Jesus esteja presente em nossas mentes, que possamos aqui parar um pouco, meditar, aprender e entender que estamos aqui na fase do conhecimento, na evolução, que estamos no planeta de provas e expiações, e o conhecimento nos ajuda a crescer e a entender o que está acontecendo ao nosso redor. Tanto, tem tudo a ver, essa introdução, com o nosso exórdio hoje, que é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, que Emmanuel, mais uma vez, vou repetir, ele pega a frase e faz aquela forma de falar dele explicativa, histórica, com toda rabiscada, às vezes, né, com palavras difíceis, mas que nos ajuda a entender o que ele quis dizer com uma única frase, que às vezes ele pega ele sintetiza numa frase e depois explica tudo. Então, o que nós vamos ver hoje é sobre entendimento. Nós vamos entender o entendimento. E é uma frase de Paulo aos Romanos, onde diz, aspas, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que coisa. A transformação a partir do entendimento, a partir do conhecimento. E nós vamos ver que, às vezes, por termos entendimentos, termos conhecimentos religiosos e práticas religiosas, nós achamos que temos privilégios. Por estarmos num centro, por estarmos numa igreja, Deus vai nos dar privilégios. A gente vai ver que não. Isso aí é o básico que a gente tem que fazer, que é aprender. Então, vamos lá. Eu vou ler e a gente vai interpretando vai evoluindo. O Paulo diz, o Emmanuel diz, através explicando o que Paulo falou. Quando nos reportamos aos problemas de transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quando a semelhante necessidade nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos desejam a modificação, querem mudar, querem se transformar. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. A maioria das pessoas querem, aonde estejam, além de crescer, além de saber que está melhor, crescer perante os outros, não para si. Então, se você está no trabalho, você sempre que entra lá, às vezes como estagiário, ou está na casa espírita, por enquanto você é um trabalhador, mas já aspira a ser um médium ou ser o presidente, então todo mundo, no materialismo, nessa concorrência que a gente criou, a gente sempre deseja coisas maiores, esquecendo do interior. E continua, os menos favorecidos, olha os exemplos que ele dá, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. O pobre, quando ele se sente menos favorecido, qual é o objetivo dele aqui? Ter dinheiro. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Às vezes nós nos preocupamos tanto em querer crescer, mostrar para os outros o que somos, que nós perdemos o sentido. Então, você tem pouco dinheiro, você está mais preocupado não em ser feliz, não em entender porque não tem o dinheiro, mas querer modificar exteriormente, provar para os outros que é melhor. E, ao mesmo tempo, as tarefas humildes que as pessoas executam, elas não entendem que tem uma missão, que seria de nós sem cada missão dessas pessoas, que apanham lixo, que fazem trabalhos caseiros, e o enfermeiro que está cuidando agora nunca foi tão importante. Eu lembro de um vice-presidente lá de Lula, na época que ele estava com câncer, ele deu uma declaração, aquele que era dono de umas indústrias, que disse que a pessoa mais importante do mundo para ele seria
Os enfermeiros que estavam ao lado dele, cuidando das feridas dele, do câncer dele. Ele mudou completamente a visão do mundo a partir da dor. Que o cara tinha todo o dinheiro do mundo para. Ele foi várias vezes aos Estados Unidos e voltava ao câncer. E voltava ao câncer. Então, ele modificou a partir dessas tarefas que não eram pequenas, eram grandes para quem precisa. E continua, a renovação indispensável não é de plano exterior flutuante, não é de modificação. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento dotado a própria mente da nova luz em novas concepções. Eu sempre defendo que o conhecimento traz um novo olhar para o mundo, um novo olhar para o próximo. Então, eu acho que a evolução é quando a gente consegue ver, às vezes, um agressor como alguém que é doente, e não um inimigo. Essa é a verdadeira evolução. E a gente, às vezes, está muito mais preocupado em provar para o outro, olha como ele é evoluído, olha que voz ele fala. Eu tenho uma piada espírita que diz que o presidente da casa era muito afável, muito bonzinho, muito boa gente, falava bem manso, mas só dentro do centro. Em casa era um déspota. Um dia as crianças lá, tinha duas filhas que batiam na mulher, batiam nas filhas, as crianças chegaram lá na hora do centro e o presidente estava lá dando palestra e disse, pai, vim por aqui. Ele disse, porque aqui você é tão bonzinho. Eu queria que o senhor fosse bonzinho sempre assim lá em casa. Então, se o senhor é bonzinho aqui, queria morar aqui no centro do senhor. Então, é realmente o externo que muita gente valoriza, né? Quer provar para os outros e para si mesmo que é bom externamente, e não os seus pensamentos. E continua dizendo, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes a que eles se dedicam, o serviço do aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Eu lembro do Emmanuel com Chico, que as palavras, o Chico às vezes dizia, Emmanuel, eu estou cansado, meu olho está ardendo. Ele disse, calma, você tem que escrever mais. E era dito que a disciplina e a disciplina é que mudava isso. Então, nós temos que ter constância no bem. Não adianta a gente sermos bonzinhos e malzinhos. Hoje você acordou de mau humor e sai dando patada. Amanhã você se arrepende, de noite chora e amanhã começa tudo de novo. Aqui ele está dizendo que o nosso entendimento pelo conhecimento deve ser constante e entra aí a disciplina. Eu, uma vez, falei aqui sobre a necessidade da gente até acompanhar o que o AA faz, né? Que hoje eu não bebo, né? Eles dizem, só hoje eu não vou beber. Ou aí nós faríamos isso para uma caridade. Só hoje eu vou fazer uma caridade. Aí amanhã você começa de novo. Hoje é o dia de fazer mais uma caridade. E quando terminar o ano, nós teríamos 365 vezes de caridade. É um exercício. Amar é um exercício. Amar, você aprende amando. Então, nós estamos fazendo pequenas coisas. Aí aquela história do lixo do vizinho que coloca na sua frente da casa e você já começa chateado e chuta ora bastante para começar bem o dia, quando olha está o lixo do vizinho na sua frente e você vai chutar o lixo do vizinho, vai ficar irritado logo cedo. É o momento de entender que o outro é doente. Alguém que lhe agride todos os dias é doente, né? Então, como modificar isso? Só pela evolução. A história de Chico Xavier do cachorro que a maioria de nós conhecemos. Ele tinha um cachorro e toda vez que chegava tarde, à noite em casa, cansado, 2 da manhã, ele daí ia cuidar do cachorro, e o cachorro doente. E algumas pessoas dizem que foi alguém da família, outros dizem que foi uma vizinha, que, com pena de Chico, matou o cachorro. Envenenou o cachorro. E quando ele descobriu que tinha sido envenenado, ele ficou muito triste. E Emmanuel chegou lá e ele ficou tão magoado que ele não conseguia psicografar. E Emmanuel disse, Chico, você não pode continuar assim, você tem que perdoar. Mas o que é que eu faço? Ele disse, quem fez isso? Ele disse, foi minha vizinha, ela matou meu cachorro, que ela não gostava, só que ela pensava em fazer um bem para ele. Aí ele disse, pense numa coisa que ela quer muito. Ele disse,
pai, ela quer muito uma máquina de costura. Naquela época, a máquina de costura era top, né? Aí Chico disse que comprou uma máquina de costura em 200 prestações lá, que ele ganhava pouco, e deu de presente para a mulher. Aquela que matou o cachorro dele, que ele amava. E ela, quando viu a máquina, ficou tão feliz que abraçou ele, e no momento que ela abraçou, a energia do amor dela, de gratidão, envolveu ele, ele ficou tão feliz que esqueceu toda a mágoa. Esse é o exercício. É claro que a gente fazer isso. Alguém que nos desagride, a gente vai procurar a melhor coisa do mundo para dar a alguém que desagride. Essa é a lição dele, é o espírito superior. Ainda não temos isso, mas é um modelo. É como Jesus, né? Jesus fez coisas que a gente precisa entender e precisa praticar, né? A lei do amor dele, que ele sempre mostrou em cada momento, em cada testemunho. E continuando, diz ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos, que eu acabei de falar sobre a necessidade da gente ter constância e ter disciplina. E aí continua dizendo, não te cristalizes, pois em falsas noções já te prejudicaram o dia de ontem. Olha aí, gente. Não te cristalizes. Vocês sabem que cristalizar é endurecer. Então, há coisas que algumas pessoas têm orgulho de dizer que a minha palavra não volta atrás, ou o que eu digo não mudo, isso é uma grande bobagem, né? Pau que nasce torto, morre torto, essas bobagens que eram ditas. E às vezes você cristaliza aquilo dentro de si e por várias encarnações. Então, muita coisa, inclusive o Paulo disse, por que quando eu penso no bem, o mal me vem? É porque nós temos que vencer a inércia do mal, que nós trouxemos das outras encarnações. Esse é o grande ensinamento. É quebrar essa cristalização, aquilo que está entranhado dentro de nós, e como a física explica, a grande dificuldade é como você imagina você empurrar um carro, é você tirar ele da inércia, tirar do lugar do parado. É como nós também precisamos fazer em relação à aprendizagem e à utilização dela pelo conhecimento. E continua, repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, antes das circunstâncias que te rodeiam. Eu gosto muito de falar isso. Há coisas que hoje eu penso que eu já fiz na minha vida, que eu jamais faria agora. Porque como todos nós, estamos evoluindo. E é importante uma coisa, nós todos estamos aqui para evoluir, em qualquer das religiões. Ou não, todos os dias estamos aprendendo. Não existe erros, existe aprendizagem. É importante a gente entender isso, que há pessoas que às vezes erram e ficam batendo no mesmo erro, repetindo o mesmo erro e sofrendo aquilo ali sem ressignificar. O erro que foi feito há 20 anos, 30 anos, e algumas pessoas que não perdoam e não são perdoadas. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Olhe bem, pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente. O Evangelho é o caminho. A gente já viu isso em outras ocasiões. É a referência, mas aqui não é tudo. Ele é o ponto de partida de aprendizagem para executar as tarefas. Ou seja, ter constância, e aqui a gente acrescenta mais na aprendizagem, porque cada vez que a gente estuda para fazer uma palestra, um exórdio ou falar algo, a gente está aprendendo também. Então, aqui além do Evangelho ser a fonte, ele é o ponto de referência para que a gente possa trilhar, usando o conhecimento, o entendimento. Aí vem a constância, que ele chama de disciplina, no dia a dia. O que estamos fazendo com o conhecimento? Usamos? Cada um tem que responder. E mais, para concluir, que acho que já estamos há um tempo, a gente tem que entender o que estamos aprendendo e como estamos usando. Não podemos mais perder tempo.
Essa coisa de, vamos passar a vida toda, mais uma encarnação só aprendendo, sem usar, não dá mais. Nós somos espíritos de última hora. Estamos aqui para usar o que aprendeu. Não dá mais para ficar em cima do muro. Na outra encarnação eu venho melhor. Na outra encarnação eu vou fazer, eu vou executar. Não percamos a oportunidade de fazer o bem. Porque ela passa. E todos os dias temos, sim, a oportunidade de fazer o bem. Quer seja dentro de casa, quer seja no qualquer lugar, quer seja no relacionamento com a família, quer seja relacionamento com o próximo, mais próximo, mulher, filho e tal, e os amigos. Então, nós, mesmo em casa, com a pandemia, mesmo com a dificuldade de relacionamento que a gente tem, a gente precisa pensar quem é que está precisando de mim hoje? Quem eu posso telefonar? Quem eu posso ajudar? E o entendimento vem aqui, do Evangelho, vem dessas análises. Porque o que é que o Kardec fez nessa parte moral? Ele trabalhou inicialmente o Evangelho na parte moral e decodificou, incluiu os espíritos comentando, e o Chico Xavier, através de Emmanuel, pega parte do Evangelho e decodifica também, quer dizer, ele explica melhor. Estamos aqui assim, temos muito, acho que nós somos, entre aspas, privilegiados por aprendermos, porque era guardado as 7 chaves antes, o conhecimento. Os padres davam ensinamentos de costas em latim, gente. O que Cristo falava, que estava nos pergaminhos antigos, era guardado em mosteiros, e hoje nós temos aí a nossa disposição sempre. Então, o que precisamos concluir com esse ensinamento temos o Evangelho, temos o entendimento, utilizemos sempre, quando possível, com disciplina, e sem perder a oportunidade cada vez mais. Então, vamos fazer a nossa oração final, para depois o nosso amigo professor Claudinei fazer a sua palestra, agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo com a pandemia, através desse maravilhoso mecanismo, né, criado pelo homem, que na internet, onde estamos fazendo hoje, e que possamos sempre ajudar aos outros a partir do conhecimento e a partir do amor, da caridade. É o que nós temos, é a nossa missão aqui. E com Jesus, triunfaremos sempre, né? Segundo Jonas, a gente repete sempre esse mantra. Eu acho que mantra é isso, a gente acreditar no que diz e repetir. Então, obrigado aí pela paciência, espero ter tocado o coração de alguns. Essa é a nossa missão. Um abraço a todos. Então, dando prosseguimento, vamos ouvir agora nosso irmão Claudinei com o Evangelho dessa quarta-feira. A palavra é sua, amigo. Olá, boa noite a todos, mais uma vez. Aqueles que estão tirando um tempinho da correria, da labuta, para destinar esse momento, né, de reflexão aqui. Aos amigos que estão vindo pela primeira vez participar da nossa reunião, sejam bem-vindos. E depois dessa explanação magnífica do nosso grande amigo aí, Roberto Máximo, eu só tenho que fazer uma reflexão a partir disso aí, que quando ele disse assim, a questão do amar os nossos inimigos, como Jesus pediu tanto, se torna o grande desafio da humanidade. E eu acho que é o mandamento do Cristo mais difícil, porque ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas amar o inimigo é a missão mais difícil. E não tem como amar a Deus se você não ama o teu próximo e teu inimigo. É difícil. Jesus alertou isso aí, né? Que não é fácil seguir os passos dele. Pois bem, eu vou completar essa mensagem com ele, falando hoje sobre
se fosse um homem de bem, teria morrido. Vai ser a nossa explanação de hoje. Mas primeiro eu vou aqui compartilhar a tela, né? Isso, vamos lá, para que vocês possam acompanhar aí também, poderem ler comigo. Tela inteira, vamos lá. Muito bem. Bem, gente, vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos lá. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este, denunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque, então, haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Querias ser se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a este não tivesse direito. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreende os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Vou parar aqui para poder fazer uma breve análise com vocês. Muito bem, deixa eu ver. Eu vou deixar um título
para que a gente, no final, conclua. Hipocrisia cristã. Vou deixar isso aqui no ar. No final, a gente retorna para isso. Muito bem. Vamos refletir um pouco sobre o começo, sobre a questão de um homem do mal escapar de uma morte e o do bem não, e a gente questionar por que aquele que é mal não morreu e morreu esse do bem. Eu não serei hipócrita, né? Eu coloquei aqui hipocrisia cristã, que eu quero dizer ao falar algo sobre isso, mas eu não quero ser hipócrita, e é claro que eu, na minha ingenuidade espiritual, me indaguei várias vezes com essa situação. Várias vezes. Quem sou eu, pequenino ser, engatinhando nesse mundo, nessa gleba terrestre, um espírito ainda frágil, que está ainda muito longe da maturidade. Claro que muitas vezes eu raciocinei da seguinte maneira: por que aconteceu isso com essa pessoa tão boa? Tem tanta gente aí no mundo fazendo coisa má, coisas ruins, e não acontece nada, e acontece com pessoas boas. Não serei hipócrita, pensei muitas vezes. E agradeço por ter pensado isso, porque mostrou a minha fragilidade e justamente num ponto em que eu deveria melhorar muito nessa questão para o meu desenvolvimento, para a minha reforma íntima, né? E aí, faço uma pergunta: o que seria um cidadão do bem? O que seria um cidadão do mal? Esse cidadão do bem e do mal, essa questão é tão relativa. O cidadão do bem pode ser para o Roberto Máximo, e para mim nem seja tão bem. Não tão do bem. É uma questão muito de, vamos dizer assim, de um parâmetro que a gente adota, que vem lá dos nossos ancestrais, que a gente aprende a separar o bem do mal e achar que se aquilo não está dentro daquele meu esqueleto que eu criei para um cidadão do bem, se estiver fora, para mim não é do bem. Né? Então, muita gente encara que o cidadão de bem é aquele que é íntegro em tudo que faz. Concordo. Você ser um cidadão com integridade moral exemplar é importante para você ser rotulado como esse cidadão do bem. Mas aí, para muitos, esse cidadão do bem, em algum determinado momento, ele pode cometer algum delito, porque ele é um ser imperfeito ainda, como todos nós que estamos aqui pisando nessa esfera, não é? Basta ver pessoas que são religiosas, pessoas que têm foram criadas dentro de uma estrutura familiar que a gente considera assim modelo para a sociedade, que no momento de fúria, sem querer, mata o pai, mata a mãe, seja lá qual for o motivo, um descontrole, né? Que a gente já está acostumado de ver isso nos noticiários, pessoas que o vizinho dizia: esse cara era uma pessoa tão do bem, nunca imaginei que ele faria isso. E aí? Será que esse cidadão do bem é do bem mesmo? Todos nós estamos sujeitos a cometer delitos leves até gravíssimos, porque nós somos imperfeitos. A vida é o nosso dia a dia. A luta por driblar os vícios,
as nossas imperfeições, é diária essa luta. Então é muito fácil quando a gente julga um próximo por um delito e dizer que ele merece morrer ao invés de alguém da nossa família, ou alguém que a gente gosta muito. É muito fácil a gente fazer esse pré-julgamento. Esse pré-julgamento condenatório, aliás, porque a gente está condenando, não está apenas só julgando, nós estamos condenando. Nós somos o júri, né? Nós somos o carrasco, às vezes. Quantas pessoas arregaçam as mangas para fazer justiça, né? Eles mesmos, porque eles acham que aquela pessoa ali faz um mal à sociedade. Pois bem, às vezes a gente tenta trazer para a nossa sociedade atual, a gente quer fazer uma relação com o que a gente vive nos dias atuais, mas eu posso dizer que já vivi exemplos disso há anos atrás. Vou dar um exemplo, há uns 20 e poucos anos, ou até mais, eu não lembro. Estava eu próximo à minha casa, jogando futebol com os meus amigos, de repente escutamos um tiro. Na verdade, uns 2 tiros. E era bem próximo à casa da minha mãe, então eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, tinha um rapazinho, sei lá, uns 16 anos, estava deitado na calçada, e quando eu cheguei lá, eu fui o primeiro a chegar lá até, ele estava gemendo muito de dor, e ele estava em frente a uma lojinha de roupa, essas roupas de surfista, né? E eu vi uma poça de sangue atrás da cabeça dele aqui. Ele tinha recebido um tiro aqui no pescoço que atravessou, né? E eu cheguei numa inocência, assim, eu acho que eu estava na minha inocência, e cheguei próximo a ele, peguei na mão dele e disse, rapaz, tudo bem, o que é que você está sentindo, cara? Como é que você está? Aí ele gemia e dizia, eu não estou sentindo minhas pernas, eu não estou sentindo minhas pernas. Eu disse, calma, vamos ligar para a polícia, vamos ligar para a ambulância, vamos chamar, não sei nem se existia SAMU nessa época, creio que não. De repente, eu estando ali dando essa atenção ao rapaz, chega um outro rapaz do lado e diz, homem, deixa isso aí que você é um vagabundo. Ele foi assaltar essa loja aí, o dono da loja deu um tiro nele, deixa esse cabo aí. Olha, naquele momento, eu não sei quantos anos eu tinha ao certo, eu não sei se eu já tinha chegado aos 20, eu não lembro a idade que eu tinha. Eu me senti tão mal, porque o rapaz lá recebeu uma condenação de uma pessoa que estava ali, e eu me senti também sendo condenado ali por estar dando amparo a ele naquele momento. Eu sei que ele estava sentindo dor, provavelmente eu sei que ele estava arrependido naquele momento de dor ali. Se ele estiver vivo hoje, provavelmente ele não está andando, sei disso. Mas estamos falando, gente, de algo que está impregnado em nosso espírito. Essa questão de você julgar o próximo e achar que o inimigo ele não merece a nossa atenção, o nosso cuidado. Não é uma questão atual, não. Né? Hoje a gente está sendo bombardeado por essas pessoas que se dizem cristãs, representantes dos bons costumes, que pregam a morte dos inimigos. E o pior ainda, que diz que está na Bíblia. Né? Não é questão atual, não. Isso vem de muito tempo. O que eu costumo dizer aos meus colegas é que hoje é que nós temos a coragem de mostrar que nós somos mau caráteres mesmo. Virou moda você mostrar que você é uma pessoa de coração duro, pedrado, que você é um cara que realmente tem que fazer justiça com as próprias mãos.
As pessoas criaram hoje meios de poderem mostrar isso e serem aplaudidos. Mas isso não vem de hoje. Então, eu passei por isso e naquele momento, na minha juventude, que eu quis prestar atenção àquela pessoa, eu fui proibido de ajudá-lo. Depois aconteceu outros fatores em que eu queria ajudar, mas eu tive medo. Porque se ele é um ladrão, se ele roubou o celular de alguém, ele deve morrer. E se você quiser ajudar, quiser interferir, é a frase que eu sempre digo para vocês, leva para sua casa. Então, nós, às vezes, ficamos preocupados se nós podemos ajudar ou não, se nós também não seremos feridos. Ora, Jesus levando chibatada, carregando uma cruz, os seus grandes seguidores ficavam negando, dizendo que nem conheciam ele, cara. Imagine o remorso que Pedro, todos esses seus seguidores, tiveram após a morte de Cristo na cruz. Negaram o máximo que puderam. Negaram tudo que pôde, eles negaram. E não é fácil você ser negligente a um irmão, seja lá o que ele tenha cometido. Não é fácil. Não é fácil. Então, essa questão de ser bom ou ser mal é muito relativo. Os dias de hoje, eu até brinco com alguns colegas meus que eu tô com medo. Eu tenho medo dos pseudo-evangélicos. Eu não sei, cara. Eu tenho medo. O que foi que a nossa história, a história da humanidade, mostrou? Que onde existe a religião, existe morte, condenação. Esquecem a essência do evangelho para procurar julgamentos que estão em versículos primitivos da Bíblia. E o evangelho, que é o mais importante, viram as costas. E eu falava sobre a questão da hipocrisia cristã. Todo mundo, quando vai fazer uma prece para dormir, para acordar, seja lá qual for, a primeira prece que vem na cabeça é o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso foi ditado por ninguém, nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Ensinou ali um modelo para que nós possamos conversar com Deus, né? O nosso Pai. E tem uma frase ali no Pai Nosso que que nós passamos por cima e não notamos a essência daquilo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Se nós dizemos tanto a Deus, seja feita a tua vontade, porque eu quero que as coisas aconteçam com os nossos irmãos sobre o meu ponto de vista. Já perceberam quantos cristãos rezam o Pai Nosso com fervor, com todo amor no coração, mas passam por cima das vontades de Deus? Ignoram. Então, por isso é que eu temo muitos desses cristãos. Eu temo.
Porque eu não sei se eles compreendem a essência verdadeira do cristianismo. Eu tenho medo. Eu não confio. E estou passando por um processo de melhorias em meu íntimo, porque eu também estou fazendo um pré-julgamento a partir disso. Olha como a questão é delicada. Eu estou passando por esse processo. Eu tenho que começar o irmão Roberto Márcio, na última semana, que nós batemos um papo aqui, ele disse, rapaz, você tem que respirar, você tem que esquecer, você tem que fazer muita prece para você começar a receber essas informações e aprender a filtrá-las de uma maneira sadia. Não é fácil. Todo mundo sabe, frase boa, né? Aquela que diz assim, que nem todo mundo tem sangue de barata, né? Essa pandemia criou essas bolhas em que nós estamos vivendo ultimamente. Então, eu posso dizer a vocês que eu, na minha insignificância como um professor virtual aqui agora, que agora estou trabalhando em casa, né? Eu estou um pouco afastado desses bombardeios de informações deletérias que fazem mal ao meu íntimo. Minha TV agora é só desenho animado, graças a Deus. Evitar notícias ruins, porque tá difícil nós imaginarmos num país que se diz tão cristão, existir tanto desamor, tanta crueldade, por parte, principalmente, desses que dizem serem seguidores do nosso Cristo. E Cristo, eu sei que ele é tão benevolente, tão misericordioso, assim como é o nosso Deus, nosso Pai. Eu sei que ele está ali batendo um papo com Deus, está dizendo, do jeito que ele disse quando estava na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na mensagem, que tem uma frase muito boa. Se fosse um homem bom, teria morrido. Eu poderia colocar uma interrogação. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Gente, o processo reencarnatório a Deus pertence. Eu não sei o que nós fizemos em outras vidas. E agradeço a Deus por eu não saber o que eu fiz. Muita gente que a gente rotula como um criminoso não morre facilmente, seja lá por quê, mas se existir uma proposta encarnatória para essa pessoa, é possível sim que os nossos irmãos estejam intervindo para que ele possa ainda caminhar um pouco mais. E quem sabe melhorar, seja lá o que for aqui, melhorar um pouco no seu processo evolutivo para quando ele chegar lá em cima, a sua dívida diminuir. Eu sei que é duro quando você perde um ente querido, alguém próximo a você, que você tem como uma pessoa íntegra, um cidadão de bem, morre às vezes de uma gripezinha, e você diz, meu Deus, por que essa pessoa foi? Será que a gente não parou para pensar, meu Deus, eu acho que a missão dessa pessoa aqui completou. Eu acho que ele fez tudo que podia fazer, e é o momento deles largar isso aqui. É porque nós fazemos parte de uma sociedade ocidental em que a matéria é mais importante que o espírito. Se nós formos para países de culturas orientais, eles comemoram a morte. Não precisa nem muito lá para o Oriente, não. Por exemplo, o México,
Tem culturas que, ao invés de chorar a morte, eles festejam. Aquela historinha que a gente virou meme, do caixão, os camaradas jogando o caixão para cima, dançando, faz parte da cultura daquele povo comemorar a morte. Não é porque eles estão se divertindo porque o cara morreu, não. É porque eles estão felizes porque aquele espírito se desapegou desse mundo. Foi para o plano espiritual, que é a única e verdadeira vida que existe, é espiritual. É porque nós, como fomos moldados dessa maneira, é óbvio que nós vamos sentir falta dos nossos entes queridos. E vamos fazer esse julgamento sempre. Por que com ele? Por que não com o meu vizinho ali, que ele vende droga, fica viciando aqui a gurizada aqui? Por que esse cara não morre? Morreu o meu pai, morreu meu irmão, pessoas boas que faziam bem. Será que esse seu pai ou seu irmão, seja lá quem for, não cumpriu a missão dele belíssimamente e a espiritualidade não chamou? É difícil aceitar isso? É, com certeza. Eu estou falando isso porque eu, num período de um ano, eu perdi 2 cachorrinhos. Eu estou falando de 2 animais. E aquilo feriu meu coração. Lógico, eu sou humano, estou encarnado, vou sentir todas essas dificuldades, esses sentimentos se misturam. Mas como nós somos estudiosos da espiritualidade, a gente tem que entender que aquilo tem um propósito, foi o momento. E se eles não tivessem ido, talvez estivessem sofrendo mais e eu junto. Isso acontece, nós vamos sofrer, vamos sentir saudade. E a ideia é que nós que possamos começar, ao invés de sentir tristeza profunda com a despedida dos nossos entes, que a gente sinta uma saudade boa, que a gente se conforte, podemos nos confortar sabendo que essas pessoas estão livres desse mundo cheio de pecado e de vícios, e nós estamos presos. E vocês acham que eles lá não sentem também essa angústia, porque sabem que nós ficamos aqui, reféns de tudo isso? Eles ficam. Quantas mães, quantos pais desencarnam e ficam tristes porque sabem que os filhos ficaram aqui presos a esse corpo que está sujeito a vícios. É um processo difícil de entender, por isso que nós estamos vivendo, estamos nesse momento aqui de reflexão, né? Eu vou voltar aqui àquele PowerPoint para dar um exemplo aqui, bem simples para vocês aqui, tá? Eu espero que vocês estejam vendo. Vamos lá. Apanhando, vamos lá. Bem, eu coloquei uma foto de uma pessoa que não se assusta, ele é feio assim mesmo, tá? Talvez vocês não conhecem esse pseudo marginal, né, que a gente vai rotular logo como um marginal. E esse rapaz aqui, ele é músico, tá? E ele é norte-americano. E antes de se tornar músico, esse rapaz era traficante. E vivia no meio de gangues, etc. Será que ele escolheu essa vida? Não sei. Mas ele nasceu numa casa onde ele não tinha pai e a mãe era traficante da rua. A mãe foi assassinada por outro traficante que competia com ela nas ruas e ele cresceu com todo esse sentimento, certo? Esse rapaz aí,
quando ele começou a pensar em mudar de vida, ele tomou 8 tiros de um inimigo. 8 tiros. Um deles pegou até na boca, né? Eu não lembro. Pegou na boca dele e ele foi praticamente dado como morto, foi para o hospital. Esse cara foi recebido no hospital. Estamos acostumados a ver em hospitais, quando chega um bandido que levou um tiro. Homem, deixa esse cara aí, mas saiu um bandido, deixa ele morrer. Eu já ouvi isso dentro de hospital. Eu já ouvi. Bem, com ele não aconteceu isso. Ele foi atendido. Ele, milagrosamente, ou não, milagre é uma palavra que eu já não estou muito habitualizado a falar, né? Nós, dentro da espiritualidade, sabemos que não existe milagre, né? Ele sobreviveu. Entrou na carreira musical. Ele é um dos cantores mais ricos do estilo musical dele. E ele começou a entrar no mundo dos negócios, fora a música. Ele criou uma bebida onde ele disse que parte de cada bebida que for vendida, aquele valor tem que ser transformado num alimento para uma criança que passa fome na África. Olha só o pensamento desse cara. E ele entrou também no mundo dos headphones. Ele também tem uma marca de headphone. E ele, do mesmo jeito, ele fez parte da venda de todo o headphone dele. Todo o headphone dele que for vendido, parte será destinado às crianças pobres da África. Aí eu faço essa pergunta. Esse é um cidadão do mal? Esse é um cidadão do bem? Ele deveria ter morrido? Porque provavelmente eu, na minha insignificância, no momento em que ele levou uns tiros, eu ia dizer, antes ele do que eu. E aí? Será que os cidadãos de bem hoje estão colocando em prática a caridade como esse cidadão aí do mal está fazendo? Será que ele não morreu por um propósito maior? Não sei. Não sei. Mas eu vou ser sincero que ele é um exemplo que eu quero poder seguir hoje. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, sim. E eu sei que tem muita gente com a Bíblia embaixo do braço que não pensa no próximo. Principalmente naquele próximo que ele não conhece. É fácil ajudar o seu vizinho, um parente. Mas quando é alguém que você diz, não, essa aí recebe Bolsa Família. Esse aí está garantido, não precisa ajudar, não. Né? Estou inspirado pela visão e abordagens inovadoras de Clark, que é um dos seus sócios, para lidar com questões sérias. É nossa missão com o Street King, que é a bebida que ele inventou lá, realmente mudar a vida das crianças em todo o mundo. Kurt James Jackson III, o conhecido como 50 Cent. E aí? Será que isso é um propósito? A não morte desse cidadão do
do mal? E aí, será que eu, como um cidadão do bem, estou fazendo 1/1000 do que essa pessoa está fazendo? Óbvio que ele tem recursos, mas e dos nossos poucos recursos, fazemos o que pelo próximo? Já diria Jesus com aquela mulher que jogou só aquelas moedinhas lá no altar, e ele disse, essa daí sim, ela está dando do pouco que ela tem. Então, dizer que você pouco tem, não significa que você não pode ajudar, não. E se nós formos prestar atenção, nos dias de hoje, os que mais ajudam são os mais pobres. Incrível como vocês conseguem encontrar caridade de pessoas que são exatamente mais carentes. E ele é um exemplo que dentro do glamour, da riqueza, ele encontrou um objetivo. Será que ele não encontrou esse objetivo naquele momento em que ele escapou da morte? E ele imaginou assim, cara, se eu escapei de 8 tiros, existe um propósito para isso. Existe, cara. E é essa misericórdia de Deus que é maravilhosa. E como eu posso condenar esse camarada que foi um traficante? Quantas crianças ele viciou no bairro dele? Quantos pais daquelas crianças queriam ele morto? E hoje ele dá um exemplo de uma das pessoas do mundo que mais combate a fome na África. Então eu acho que quando nós escapamos da morte, não é porque nós somos do bem, não é porque nós somos do mal, é porque nós temos ainda algo a ser feito aqui. Tem alguma coisa que deixamos de fazer. Eu acho que quando a espiritualidade te leva de vez, é porque ele diz, meu amigo, olha, te demos a chance, queríamos que você melhorasse, mas você está piorando. E para você não piorar muito, é melhor você ir. Mas o quanto você puder melhorar, a chance será dada. As oportunidades serão dadas novamente. Certo? Então eu vou encerrar mostrando uma frase de Jesus magnífica que completa tudo isso sobre essa questão de você querer ser o julgador, aquele júri e o carrasco dessas pessoas que para você são pessoas do mal. E muita gente, infelizmente, esquece da palavra de Jesus. E quem esquece mais a palavra de Jesus são os que dizem que seguem Jesus. E isso é que é o mais perigoso. E nós temos que mudar isso. Nós estamos querendo sujar a imagem de Jesus Cristo. Quantas almas terão que chegar lá em cima e pedir perdão a Jesus uma eternidade e tentar pedir, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para lá para poder me redimir. Eu entendi tudo errado, Senhor. Então Jesus deixou essa mensagem aqui para a gente. E é com ela que eu vou encerrar. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Meu Deus! Como Jesus era perfeito, né? Independentemente se eu sou cristão ou não, mas olha a mensagem desse cara. Perfeita. E é com essa mensagem linda de Jesus que eu encerro, então, esse momento de reflexão, tá? E passo a palavra para o nosso amigo Jonas, que deve dar os nossos informes da noite, e com certeza ele deve voltar para que eu possa fazer a prece de encerramento. Irmão Jonas.
Então, amigo, obrigado pela sua oportunidade de estar conosco. Com certeza, a lição é muito profunda. Quando Jesus diz, atire a primeira pedra àquele que está sem pecado. Sua frase realmente toca o coração e conclama todos nós viver o Evangelho. Porque muitos conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Isso é realmente uma verdade inequívoca. Então, quero dar um informe sobre o retorno das atividades do Necaritas. Então, vou compartilhar aqui um pequeno arquivo, rapidamente. Eu vou ser breve nesse momento. Só vou compartilhar aqui para que vocês possam dar uma olhada. Só um momentinho. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando o retorno para as atividades nesse período de pandemia. Vamos utilizar os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 para a adequação, porque o templo espírita terá que atender a várias solicitações conforme os decretos do Estado do Rio Grande do Norte, tá? Esse decreto, ele solicita uma série de providências, certo? E essas providências significam medir a temperatura da entrada, uso de máscara obrigatório, usar o tapete, usar o álcool gel, enfim. São recomendações sanitárias que nós teremos que fazer para adequar o Necaritas para que todos nós possamos frequentar e voltarmos às atividades. Isso aqui eu vou passar um vídeo, eu vou até abrir outros espaços, enfim. Então, o que interessa é que a data prevista para o retorno, conforme algumas análises, alguns estudos, a primeira fase ficou para 6 de janeiro de 2021. A segunda fase vai depender de como nós estaremos nesse período, certo? Se der tudo certo, se a vacina realmente vingar e tudo ocorrer conforme foi planejado, tá? Nós faremos a primeira retomada das atividades, será às quartas-feiras e sábados. São as reuniões públicas. As atividades das quintas-feiras e sextas-feiras, tá? Ficarão para um segundo momento. É importante nós termos uma diretriz e, a partir daí, fazer de forma escalonada. Não dá para voltar de uma só vez, até porque é um novo processo, essa pandemia exige um grau de comprometimento, tá? E, diante da legislação atual, qualquer falha, qualquer erro pode custar o fechamento do Necaritas, tá? Pode gerar, inclusive, questões civis e penais, entendeu? Então, nós estamos trabalhando de forma muito clara para que o nosso grupo tenha uma retomada das atividades, mas dentro da legislação, dentro das medidas sanitárias, para que nós possamos preservar a vida dos trabalhadores, dos frequentadores, dos auxiliares que estão conosco. Então, a data prevista ficou para o próximo ano. Nos meses de outubro, novembro e dezembro, nós iremos usar para modificar, avaliar, tirar dúvidas com algumas pessoas, observar se nós estamos atendendo o decreto do governo do Estado ou não. Então, isso exige um tempo de maturidade para que nós possamos fazer a coisa certa. É claro que isso aqui é uma previsão. Nós não sabemos o que nos espera durante esse ano e o próximo ano. O que nós estamos observando é que nós estamos preparando aqui, nesse presente momento, uma estratégia. Se vai dar certo ou não, isso vai depender de N fatores, da questão da pandemia, de diminuir os processos de infecção. Nós estamos agora 140 mil mortos, desencarnados.
Então, a coisa não parou. A coisa continua nesse processo, pela nossa teimosia, pela nossa falta de direção em tomar as medidas sanitárias corretas, nós estamos vendo processos que são antagônicos. Então, nós temos aí uma eleição municipal, desrespeito às medidas sanitárias, nós temos que fazer o nosso processo, né, como eleitor, votar nos nossos candidatos, que vai ser um divisor de águas. As eleições para os prefeitos e para os vereadores é decisiva para que nós possamos entrar um ano, com certeza, com um novo olhar, mas, por tudo que está acontecendo, pelo nosso país ainda está, de uma forma ou de outra, sem direção, com dúvidas, incertezas, dificuldades do caminho, com soluções paliativas. Então, observando isso com muita naturalidade, estudando, porque o que vai prevalecer aqui é a informação. A informação, o dado que nós estamos trabalhando. Estou lendo todos os tratados científicos, o que fala a ciência sobre esse momento, estou buscando informações, montando uma base de dados para que, em cima dessa informação, eu possa ter uma direção, possa seguir, possa ter pleno equilíbrio e tenha cautela com muita tranquilidade. Esse é muito delicadíssimo. Nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes, tá? É responsabilidade nossa, certo? De seguir as medidas sanitárias corretas e trabalharmos para que tudo ocorra dentro do planejado. Só que tem um porém, como o nosso irmão Claudio falou, é a vontade de Deus que prevalece. Não é a minha vontade. Então, segundo, se for da vontade do Pai, nós estaremos voltando em 6 de janeiro de 2021. É a vontade do Pai. Eu me lembro que conversava com o médico do Golfeiro do Gel, muito meu amigo, ele disse, Jonas, uma coisa que eu não entendo, esse cidadão levou 20 tiros, nenhum tiro atingiu uma região letal. Eu tratei um cidadão que levou um ferimento na barriga e morreu. Como é que você explica isso? Porque é absurdo, Jonas. Me deu a explicação, porque na minha área como médico, eu não consigo explicar isso. Ele mostrou até as observações. Aí conversei com ele, e aí ele depois quis entender, não quis entender melhor, mas depois entendeu, e ele tem vários processos. De casos que praticamente era para a pessoa desencarnar, mas a pessoa fica. Então, o que é isso? É o acaso? O acaso não existe. O que existe é a vontade do Pai, que está presente, porque Deus é absoluto. Deus é o Pai que nos ama, de forma muito amorosa. Então, nós estamos encerrando o mês de setembro. Quero pedir a todos vocês que vocês continuem fazendo a doação das cestas básicas. É um momento delicadíssimo, tá, para todos nós. Nesse momento, nossa tarefa tem sido grandiosa. Há vários meses nós estamos trabalhando para ajudar essas 200 famílias. É uma colaboração de todos vocês. Toda ajuda é necessária. Nós estamos também trabalhando essa questão dos enxovais, tá? Iniciamos o projeto Dorian, que visa atender as mães carentes do Vale Dourado, mães que estão grávidas, mas sem condições do enxoval, sem condições de poder dar ao seu filho que está no seu ventre uma vida digna, uma vida, pelo menos, com certa tranquilidade. Então, como eu já falei, para encerrar os comentários. Oi, Roberto? Então, como eu falei, nós estamos vivendo esse processo, e esse é um processo que exige de nós uma responsabilidade. Se somos os trabalhadores do Cristo, que sejamos de espírito e verdade. Dá de comer aquele que tem fome, dá de beber aquele que tem sede. Então, é uma luta exaustiva. Nosso irmão Luiz tem trabalhado de forma muito frequente, ajudando aquela comunidade, fazendo essa escutatória, atendendo essas famílias. Nós estamos distribuindo cesta básica desde 2000, se eu não me engano, 2012, há vários anos, distribuindo cesta básica todos os meses,
né, no último domingo de cada mês. Quando não dá, a gente faz o esforço para o mês seguinte. Então, nós estamos naquela comunidade há anos distribuindo cesta básica, porque nós poderíamos pegar esse recurso e construir mais alguma coisa para a nossa casa espírita. Poderíamos estar numa outra situação, mas pelo menos, ou melhor, nesse momento, o que vai prevalecer é a comida, porque ninguém escuta o evangelho de barriga vazia. E o Cristo falou, quando alguém tiver fome, dê de comer. Quando alguém tiver sede, dê de beber. Quando você faz essas pessoas, a mim que fazer, está no evangelho. Então, nós estamos vivendo dias em que realmente o discípulo de Jesus são poucos. Aqueles que apenas estão nos templos religiosos apenas para orar, mas exercer o dom da caridade, dar de comer quem tem fome, e dar de beber água a quem tem sede, são raríssimos. São raríssimos. A gente conta nos dedos quem está na luta, quem está enfrentando o processo doloroso, porque é fácil. Está em casa, mas quem tem fome, quem não come há 3 dias, 4 dias, que ao comer hoje, não sabe se vai comer daqui a 5 dias. Veja a situação que nós estamos. E nós estamos nesse processo de grande testemunho. Não tem possibilidade do cristão sem testemunho. Isso não existe. O cristão tem que dar o testemunho de sua vida, tem que passar pelas dificuldades, porque o Cristo evidenciou isso, sofreu até o Gólgota. Então, não venha dizer que o discípulo de Jesus não vai sofrer. Lê de engano. O discípulo de Jesus terá que dar o testemunho de fé, de confiança em Deus. E aí, é aquela frase que a gente sempre fala. Com Jesus triunfaremos sempre. Eu não falo da boca para fora. Eu acredito que com Jesus triunfaremos sempre. Não são minhas palavras. Essa é a luta. E espero que vocês nos ajudem. Porque depois que acabar esse auxílio emergencial, teremos uma outra batalha. Quiçá possamos entender de que continuaremos com a coragem e a perseverança em Jesus. Então, eu peço ao nosso irmão Claudinei, encerrando esse mês, dia 30, que vocês tenham um bom início da próxima semana, no mês de outubro, né, que é amanhã, e o que eu posso dizer, eterna gratidão. Continue colaborando conosco. Agradeço penhoradamente a todos vocês pela paciência e tolerância, e também nosso irmão Claudinei, professor, possa encerrar a nossa última reunião deste mês de setembro. E que Deus possa nos abençoar no mês que chega, outubro. Só fazer uma observação aqui a respeito do que o nosso irmão falou. Teve um momento que ele disse assim, que ele poderia pegar os recursos que estamos conseguindo e investir na nossa casa. Mas, de certa forma, o que ele está fazendo é investir na casa. Porque é esse o objetivo do nosso Caritas, é fazer a caridade. Então, se estamos fazendo a caridade, estamos sim investindo na nossa casa. Não tem como fugir disso, não. Responsabilidade é nossa e nós estamos, sim, estamos fazendo a nossa casa crescer. Cada tijolinho de caridade, a nossa casa está aumentando, sim, Jonas. Nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade, não. Óbvio que nós vamos querer em breve ver a nossa casa naquele terreno, aquela coisa maravilhosa que vai ser. Mas são esses tijolinhos que você está ajudando todo dia com seu ato de caridade, com aquele tijolinho que aquilo ali vai crescer. Não tenha dúvida. Já está crescendo. Então, ele me deu essa missão de encerrar, então, as atividades do mês. Então, missão dada é missão cumprida. Então, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Agradeço a todos que participaram da reunião de hoje e espero de todo coração que tenha ficado algo do que foi explanado hoje pelo nosso irmão Máximo, por mim,
e pelo nosso irmão Jonas, que um pouco disso já possa estar, já tenha invadido nosso espírito, nosso coração, e que nós possamos meditar a respeito disso, porque com essa nossa reforma íntima é que nós podemos parar de engatinhar e começar a caminhar nesse processo evolutivo, que é o que nós precisamos crescer dentro dessa espiritualidade. Então, aquele que quiser fechar os olhos para fazer a nossa prece final, pode ficar à vontade. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esse momento de reflexão, nesse momento de paz, por estarmos aqui todos reunidos em Teu nome, segundo a vontade do nosso Pai. Agradecemos aos trabalhadores do Cáritas, aos trabalhadores do plano espiritual, que nos ajudam desde cedo, harmonizando nossos lares, nos preparando para esse momento. Sabemos que estamos um pouco longe do prédio, a casa física do Cáritas, mas sabemos que os nossos irmãos estão trabalhando incansavelmente. A espiritualidade é maravilhosa. Ela não vai deixar os nossos irmãos desamparados nesse momento, onde famílias estão angustiadas, passando por perdas, passando pela fome. Sabemos que os nossos irmãos espirituais estão incansáveis, trabalhando nos hospitais, leitos de UTI, nos presídios, nos hospícios, manicômios. Pois sabemos que os nossos irmãos que estão nesses locais passam por dificuldades e precisam da nossa ajuda. Precisam da nossa energia e da energia dos nossos queridos irmãos do plano espiritual. Com a permissão do nosso Pai, que esses irmãos possam, dentro do seu tempo, poder fazer uma reflexão sobre a tua mensagem. Como o nosso irmão Jonas disse, com Jesus triunfaremos sempre. E é com essa mensagem dele é que nós temos que nos agarrar e esperar um mundo melhor. Que possamos mandar energias positivas para os nossos irmãos cientistas, médicos que estão nessa labuta em busca de uma vacina, para que nós possamos retornar às nossas vidas. Vida essa que nunca mais será normal, porque nós já perdemos, perdas ocorreram, mas que nós possamos, dentro dessa experiência, buscar algo para que nós possamos nos fortalecer a cada dia. Então, agradeço a ti, amado Mestre Jesus, pela tua mensagem, e que ela possa ser posta em prática por todo o nosso mundo. Peço permissão, em teu nome, ao nosso Pai, para dar por encerrada a reunião dessa noite. Que assim seja. Então, agradeço pela presença, pela paciência, que vocês tenham uma boa noite. Fique com Deus, muita paz, muita luz.